A propaganda é a ferramenta mais valiosa que o presidente russo, Vladimir Putin, usa para manter seu país sob controle. Além do exército enviado à Ucrânia, o Kremlin mantém outro tipo de exército. Porta-vozes e escritores que ocupam a mídia estatal russa com declarações sobre a superioridade do país. Geralmente, faltam reportagens sobre as conquistas da Ucrânia. Tudo isso faz parte do plano de Putin. Mas o que ocorre quando a narrativa do Kremlin diverge do que dizem seus contratados? Putin está prestes a descobrir, pois foi traído pelo seu próprio propagandista, que admite que a Ucrânia nunca vai cair. Esse propagandista é Vladimir Solyov, que há muito tempo é um dos aliados mais vocais de Putin. Quase todas as noites, Solyov surge na televisão estatal russa discursando que a Ucrânia está prestes a colapsar e que é só questão de tempo até a Rússia conquistar uma grande vitória. Pelo menos é isso que Solyov faz. No entanto, 13 de outubro foi um dia muito diferente para a máquina de propaganda do Kremlin e para um dos porta-vozes favoritos de Putin. Desta vez, Solyov não exaltou o brilhantismo da Rússia nem as táticas de Putin. Ele estava mais quieto e sombrio que o habitual. E como relata a Euromaidan Press, Solyov estava visivelmente abalado ao pronunciar palavras que Putin jamais esperaria ouvir de um de seus fantoches favoritos. Nós subestimamos a situação. Achávamos que a OTAN só enviava produtos prontos, mas agora o complexo militar industrial está fora da Ucrânia, disse Solyov em seu programa. Nossos ataques não são decisivos. Estrangeiros estão se juntando ativamente às fileiras da Ucrânia. Não deve haver ilusões. Essa pequena citação é exatamente o que parece. Um dos principais propagandistas de Putin admite que a Ucrânia está indo melhor do que ele dizia. E pior ainda para Putin, o exército russo parece não ter resposta. Há algumas coisas interessantes a se notar aqui. Primeiro, ele reconhece que a Rússia cometeu grandes erros na guerra da Ucrânia. Solyov, ao menos, ainda busca agradar a narrativa do Kremlin. As alegações dele de que a OTAN é a única responsável pela Ucrânia por se defender tanto tempo não são precisas. Mesmo assim, o apoio dos aliados à Ucrânia é essencial e teve grande impacto na guerra. Mas Solyov está admitindo, propositalmente ou não, o fato de que a Ucrânia se tornou mais forte como nação militar, mesmo sem a ajuda de seus aliados da OTAN. Esse ponto será explorado mais adiante no vídeo. A segunda coisa interessante aqui é que esta não é a primeira vez que Solyov faz críticas ao exército russo. Em fevereiro de 2023, um ano após o início da guerra, que Putin esperava encerrar em uma semana, Solyov fez um discurso inflamado sobre o estado das Forças Armadas russas. "Vamos lutar com o quê ou com quem?", declarou Solyov em seu programa de televisão. "Se levamos a campanha a sério, sabemos que a operação militar especial já terminou faz tempo e agora lutamos contra a OTAN, então talvez seja hora de agir." Ele continuou dizendo que a Rússia avançava 100 metros e recuava 100 metros. Antes de afirmar que os 30 mil soldados recrutados estavam se desgastando e precisavam ser rotacionados. Então, Solyov não é estranho a dar pequenas mordidas na mão que o alimenta. Porém, 13 de outubro foi diferente. Lá em 2023, quase dava para ver o discurso dele como uma espécie de chamado à ação para a Rússia. Solyov não disse que a Rússia perderia, apenas apontou um problema e pediu solução. A Rússia poderia e deveria vencer, mesmo que a Ucrânia tivesse aliados que entregassem tudo para eles. Solyov até acrescentou a esse desabafo de 2023 afirmações de que a Rússia precisa ir atrás dos países ocidentais que estão fornecendo armas para a Ucrânia. Mesmo enquanto ele dizia que o exército russo estava exausto, é fácil imaginar essas palavras saindo da boca de Putin. Mais uma crítica à OTAN. E com o comentário de 100 metros para frente e 100 metros para trás, quase uma repreensão ao exército russo por não ser tão capaz quanto seu líder autoritário esperava. Os comentários de 13 de outubro, por outro lado, foram feitos com um tom quase resignado. Retirei o fogo e enxofre comuns nos discursos inflamados de Solyov. Foram trocadas por uma afirmação direta de que a Ucrânia é bem mais forte do que a Rússia esperava, e que esta subestimou as ameaças reais que enfrenta no campo de batalha ucraniano. Putin ficaria feliz em ouvir esse tipo de palavras?
É improvável que Soliov tenha apenas improvisado ao criticar os fracassos de Putin, a força da Ucrânia e a guerra. Isso já dura quase 4 anos, quando deveria ter terminado em uma semana. Só isso já seria ruim para o Kremlin. Ver um dos principais propagandistas trair a narrativa em um programa do canal federal mais popular da Rússia, premiado como o melhor programa sociopolítico do país, já é ruim o bastante. No entanto, a situação piora para o Kremlin, pois Soliov não é o único propagandista começando a se opor à guerra na Ucrânia. Há outros ficando mais barulhentos. Em uma entrevista de setembro de 2022, outra porta-voz do Kremlin, Tatyana Montian, disse que a Rússia está com uma grave falta de pessoal necessário para vencer a guerra na Ucrânia, e que a Rússia seria forçada a uma nova onda de mobilização se a campanha da primavera-outono não conquistasse o território que Putin esperava. Na primeira metade de setembro, a ofensiva desacelerou bastante. Eles podem ter comprometido suas últimas reservas, disse Montian. A segunda metade de setembro não foi melhor que a primeira, fazendo o avanço russo desacelerar para quase metade do ritmo até o fim do mês. A CNN informa que em setembro a Rússia ocupou 44% menos território ucraniano do que em agosto, mês que marcou o fim da fracassada ofensiva de verão russa. O propagandista russo Pavel Gubarev fez uma crítica ainda mais dura sobre a situação da Rússia na Ucrânia. Ex-líder fantoche de Putin em Donetsk, Gubarev afirmou que a Rússia sofria perdas muito maiores. Antes de acrescentar, na verdade, a situação atual já representa uma derrota para nós. A Rússia não tem capacidade de concluir a operação militar especial, alcançando os objetivos estabelecidos e a vitória sob o sistema colonial do governo atual. Se continuar assim, a Rússia levará 108 anos para ocupar toda a Ucrânia. Popravda relata estatísticas publicadas pela The Economist. Putin não tem tanto tempo assim. A Rússia não tem pessoas suficientes. E os propagandistas de Putin estão começando a perceber esse fato. A máquina de propaganda do Kremlin está começando a ruir, como mostrado em outro vídeo. Veja esse vídeo para entender o que ocorre com as vozes das quais Putin depende para controlar o povo russo. Voltando aos comentários de Soliov. Os propagandistas do Kremlin culparam apenas a OTAN pela forte defesa ucraniana contra a Rússia. As armas da OTAN não são o único motivo da Rússia lutar contra a Ucrânia há quase 4 anos. Mas não há sinais do colapso total que Soliov e outros preveem há anos. Algo mais profundo ocorre, e Soliov provavelmente sabe, mas teme demais contar na televisão estatal russa. Não é só a OTAN, é a Ucrânia. Especificamente, a Ucrânia de alguma forma vem se fortalecendo como nação militar ao longo da guerra na Ucrânia. Agora está mais difícil para a Rússia vencer do que há 2 ou 3 anos. E o primeiro sinal desse fortalecimento é a imensa militarização da Ucrânia. Segundo o Instituto George W. Bush, o exército regular da Ucrânia contava com cerca de 130 mil membros quando Putin anexou a Crimeia. O Instituto afirma ainda que só 6 mil desses soldados estavam prontos para combate nos primeiros atos de agressão da Rússia. A Ucrânia enfrentou falta de suprimentos e precisou implorar aos Estados Unidos da América por itens como cobertores e rações militares. O Instituto informa que Viktor Muzenko, ex-chefe do Estado-Maior da Ucrânia, disse que cerca de 75% do equipamento militar ucraniano tinha mais de 20 anos de uso e provavelmente estava obsoleto. Em 2014, só 12 dos 800 tanques e cerca de 15% das aeronaves de combate da Ucrânia estavam em condições de uso. Entre 2014 e 2022, a Ucrânia se fortaleceu dramaticamente e a Rússia parece não ter percebido. A arrogância de Putin, ao acreditar que suas forças dominariam a Ucrânia, parece ter vindo do estado das Forças Armadas Ucranianas em 2014. Quando a Ucrânia resistiu à invasão inicial russa, contou com combatentes territoriais e um senso de propósito que não existia em 2014. A Ucrânia estava mais forte em 2022 do que quando a Rússia anexou a Crimeia. E agora a Ucrânia está mais militarizada do que nunca. O Conselho Atlântico informa que a Ucrânia tem cerca de 1 milhão de militares ativos que a defendem contra a Rússia.
Isso faz com que as forças armadas da Ucrânia sejam 4 vezes maiores do que o próximo maior exército europeu fora da Rússia. Esse tamanho agora se soma à experiência de combate e às armas modernas fornecidas pelos aliados da Ucrânia. O Conselho afirmou em março que o poder militar crescente da Ucrânia costuma ser subestimado. Soliov parece ter percebido isso com suas declarações sobre como a Rússia subestimou a Ucrânia. Porém, a força e militarização da Ucrânia vão além do tamanho do exército ou das contribuições do Ocidente. A Ucrânia é mais forte em todos os aspectos como nação militar. Isso faz o país se aproximar mais da autossuficiência do que teria ocorrido sem Putin. Quanto à produção de armas, a Ucrânia está atualmente mais forte do que jamais esteve como país independente. Como relata a Euromaidan Press, o período entre janeiro e julho de 2025 viu o Ministério da Defesa da Ucrânia aumentar sua aquisição doméstica de armas em cerca de 42 bilhões de dólares, em comparação com o mesmo período de 2024. Agora, o país estima gastar cerca de 35 bilhões de dólares só na produção interna de mísseis e drones em 2026. Lembre-se dos drones da Ucrânia, eles serão citados novamente no vídeo. O avanço da indústria de defesa ucraniana durante a guerra com a Rússia tem sido impressionante. Apesar dos bombardeios e ações terrestres semanais da Rússia na Ucrânia, o crescimento tem sido explosivo. No início da invasão, a Ucrânia produzia cerca de 10% de suas próprias armas. 2 anos depois, esse número estava em 35% e chegou a 40% em meados de 2025. De acordo com Vladimir Zelensky, a Ucrânia acredita que o caminho hoje está mais avançado nesse aspecto de sua militarização. Em julho, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky tinha planos maiores para o futuro. Estamos transformando a gestão do setor de defesa e a produção de armas para que em 6 meses a participação de armas de fabricação ucraniana disponíveis para nossos guerreiros aumente visivelmente. O presidente da Ucrânia proclamou em um discurso ao parlamento do país. Atualmente, cerca de 40% das armas nas mãos dos nossos guerreiros são fabricadas na Ucrânia. Em 6 meses, o número deve ser pelo menos 50%. Então, parece que a Ucrânia não só está adiantada em relação ao cronograma, como também superou até mesmo essa meta ambiciosa. Em setembro, o The Guardian noticiou que cerca de 60% das armas que os soldados ucranianos usam agora são fabricadas na Ucrânia. Zelensky informou esse número e destacou que muitas armas produzidas pela Ucrânia são mais avançadas do que tudo que o país já fez antes. E esse é o ponto que Solev está deixando passar ou omitindo de propósito. Os aliados ocidentais da Ucrânia foram fundamentais na aquisição direta de armas. A própria Ucrânia não ficou parada no setor de fabricação de defesa. Ela tem aprendido, se adaptado e, mais importante ainda, investido em sua própria indústria de defesa. Se as armas que a Ucrânia fabrica se baseiam nas ocidentais recebidas, isso agora é irrelevante. A base de fabricação de armas da Ucrânia já é muito forte e está se fortalecendo ainda mais. Isso é algo que a Rússia nunca esperava. O grande crescimento do exército ucraniano reforça a afirmação de Soliov de que não se deve ter ilusões sobre as capacidades da Ucrânia. Ele alerta o povo russo que a Ucrânia é bem mais forte do que a propaganda do Kremlin dizia. O crescimento do setor de defesa está fortalecendo ainda mais a Ucrânia. A Ucrânia ainda não é autossuficiente, mas está chegando cada vez mais perto. Soliov está absolutamente certo sobre as crescentes instalações internacionais na Ucrânia. A Ucrânia busca centralizar sua produção de armas, mas reconhece a importância vital de seus parceiros internacionais para o sucesso. Se a Rússia localizar e bombardear fábricas de armas da Ucrânia, todo o esforço do país será em vão. A Euromaidan Press destaca que 80% dos drones usados pela Ucrânia são fabricados no país. O restante vem de projetos com Dinamarca e Polônia. Esses projetos conjuntos respondem por cerca de 1/5 da produção de mísseis da Ucrânia. A Polônia integra a Iniciativa Tcheca, parceria europeia que coordenou a entrega de milhões de projéteis de artilharia à Ucrânia com uma ampla coalizão de doadores. A Ucrânia foi muito inteligente no sentido de que construiu toda uma rede de fabricação que é difícil para a Rússia destruir.
Ao incorporar seus parceiros internacionais nessa rede, a Ucrânia também se protege. Outro exemplo vem da produção do drone Artemis, embora o próprio drone pareça ser baseado em um projeto ucraniano. O software e os sistemas do drone são desenvolvidos pela Alterion, empresa dos Estados Unidos. Veja nosso vídeo e conheça o drone incrível criado pela Ucrânia com seu parceiro americano. Mais uma vez, a Ucrânia está abrindo suas asas ao trazer outras nações para o seu setor de fabricação de armas. E isso é fabricação de armas, não aquisição ou doação de armas. Soliov está correto ao dizer que as nações alinhadas à OTAN estão ajudando com tudo isso, mas ele desconsidera o papel que a própria Ucrânia está desempenhando. Esse tipo de parceria de fabricação entre Ucrânia e aliados beneficia todos os envolvidos. Some-se a isso outras iniciativas focadas em aquisição, como a iniciativa Pérola, liderada pelos Estados Unidos da América, através da qual a Ucrânia pode comprar as armas de que precisa dos Estados Unidos com a ajuda militar recebida de seus aliados europeus. E isso resulta no tipo de colaboração que Soliov critica. Só que é uma colaboração em um nível muito mais profundo do que até mesmo os propagandistas acuados percebem. Isso é uma troca. Os aliados da Ucrânia a até tornam mais forte, e a Ucrânia torna seus aliados mais fortes. Para a Rússia, o resultado é um exército ucraniano maior e mais bem equipado do que Putin previa. Esse exército utiliza armas ucranianas que só existem por causa da invasão, e as parcerias que a Ucrânia tem agora são mais fortes do que teriam sido de outra forma. Talvez esse seja o ponto de Soliov, mesmo sem dizê-lo explicitamente. Putin exagerou demais por muito tempo. E agora, ele criou um monstro que a Rússia não consegue matar. Como se a situação da Rússia não pudesse piorar, a Ucrânia está hoje maior e melhor do que quando foi invadida. Ela também é inteligente. Mais inteligente do que Putin pensava, a Ucrânia mostrou várias vezes que sabe adaptar táticas e focar recursos nas armas que mais prejudicam a Rússia. Agora, dois tipos de armas estão tornando a Ucrânia, já poderosa, capaz de causar ainda mais danos à Rússia. Armas de precisão de longo alcance e drones. No quesito de longo alcance, não é segredo que a Ucrânia tem atacado o máximo possível de instalações militares e adjacentes dentro da Rússia. Refinarias de petróleo foram o principal alvo em 2025. E ataques entre agosto e outubro levaram a Ucrânia a paralisar quase 40% do refino russo. Os ataques causaram escassez de combustível na Rússia, pressionando Putin e forçando o país a importar um produto que normalmente produziria. A Ucrânia sabe exatamente o que está fazendo com esses ataques. Está minando a máquina de guerra russa, com cada ataque enfraquecendo as forças de Putin em solo ucraniano. Para apoiar essa estratégia de morte lenta, a Ucrânia fabrica armas mais precisas e de maior alcance em quantidade recorde. As armas Netuno e Flamingo levam a Ucrânia a desenvolver mísseis de cruzeiro híbridos, muito mais precisos e destrutivos que os drones usados antes em ataques de longo alcance. Até agora, o Flamingo, que tem um alcance de 3.000 quilômetros e coloca até Moscou em risco, entrou em produção em massa e em breve estará causando estragos em alvos por toda a Rússia. O ponto principal continua. Nada disso teria ocorrido se Putin não tivesse invadido a Ucrânia. E então, há os drones da Ucrânia. Exemplos anteriores mostraram como esses drones foram eficazes nos ataques de longo alcance da Ucrânia e revolucionaram o campo de batalha. A Ucrânia criou um exército de drones capaz de destruir quase todo o equipamento russo. Os tanques se mostraram especialmente vulneráveis à capacidade de um drone barato de se aproximar e lançar ataques kamikaze. A Ucrânia também usa drones para destruir blindados, radares de defesa aérea e tropas em movimento. Putin esperava uma guerra de atrito curta, com vantagem russa em soldados e equipamentos. Mas o conflito virou um combate centrado em drones. A Ucrânia pode agora fabricar de 8 a 10 milhões de drones por ano. Segundo a Fundação Jamestown, se obtiver financiamento, seus fabricantes de drones poderão alcançar seu potencial. Quanto à eficácia dos drones, os veículos não tripulados da Ucrânia agora são responsáveis por até 80% de todas as baixas russas na guerra da Ucrânia. Pode ser ainda mais rápido,
já que a Ucrânia colabora com parceiros ocidentais no desenvolvimento de drones mais inteligentes, como o Artemis. Essa é a realidade da guerra na Ucrânia, que propagandistas como Solyov só agora estão começando a relatar. Sim, a traição de Solyov à narrativa do Kremlin ainda coloca toda a culpa na OTAN. Mas ele e outros propagandistas russos sabem que a própria Rússia tornou a Ucrânia muito mais militarizada. A Ucrânia talvez nunca caia, mas, se isso acontecer, custará muito caro à Rússia, a tal ponto que um país que já foi uma das maiores superpotências militares do mundo ficará como um pato manco, apenas esperando que uma nação mais poderosa acabe com seu sofrimento. E a Rússia pode esperar menos tempo do que pensa para isso acontecer. Neste momento, o extremo oriente russo cai cada vez mais nas mãos de chineses e norte-coreanos. Não há nada que Putin possa fazer para impedir isso também, como você vai descobrir se assistir ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais cobertura sobre a queda da narrativa do Kremlin sob Putin.